responsável pela formação do SEAP Sindicato, integrado por esses 3 membros que estão aqui, vão dirigir o trabalho. Eu vou fazer um relato inicial e a ideia é, está aqui o Ricardo para controlar o tempo, vamos ser rigorosos nisso, 5 minutos, sobre o processo que o SEAP desenvolveu. Na sequência, o Amaury vai falar para nós mais 5 minutos, nos dá um panorama das entidades associativas e sindicais que existem no país. Na sequência, a gente vai abrir um espaço de 5 minutos para a defesa das 2 posições. O sindicato de todos os servidores efetivos do tribunal, cuja comissão está presente aqui e vai ser representada pelo colega Reinaldo Charão, vai ter 5 minutos para expor seus motivos, e depois fala o colega Mark pela comissão do SEAP Sindicato. Na sequência, nós pretendemos abrir 10 inscrições de 3 minutos, 5 para cada posição. Né? Havendo esclarecimento dos presentes, nós vamos votar qual o caráter do sindicato que os auditores entendem que deva ser fundado no tribunal. Ok? Está bem, encaminhamento? Ok, vamos lá. Bom, primeiro é o meu uniforme, depois o Amaury, na sequência o Charão e depois o Marco. Bem, colegas, na verdade estamos aqui então num ato político para formar um sindicato no tribunal. E precisamos, entre nós, auditores, definirmos se a entidade a ser formada vai abranger a todos ou vai abranger os auditores. É importante dizer que o SEAP fez todo um trabalho defendendo a posição de que o SEAP deva se transformar num sindicato. Na verdade, formalmente, precisamos criar um sindicato de auditores e seguir o SEAP e transferir seu patrimônio para o novo sindicato. Né? Mas para isso nós estivemos em quase todos os setores da casa e em todos os serviços regionais fazendo essa discussão. Né? Eu não vou expor novamente os motivos pelos quais nós defendemos essa posição, isso vai ser feito aqui pelo colega Marco, mas eu quero dizer para vocês que fizemos um processo amplamente democrático. Né? Tivemos discussões na nossa rede, na internet, tivemos discussões nos setores, as pessoas estão bastante envolvidas e esclarecidas sobre as propostas que estão sendo feitas e creio que é chegado o momento de definirmos aqui, entre os auditores, o que vamos fazer. Antes de chamarmos essa reunião, é importante dizer, chamamos a comissão que está propondo o Sindicato Público, fizemos as considerações no sentido de, bom, precisamos definir entre nós, os colegas oficiais entenderam a nossa posição, tomaram as suas deliberações e entendem também que nós, os auditores, precisamos fazer isso. Mas como eles já têm a sua comissão formada, os convidamos para vir até aqui e expor os motivos pelos quais entendem que devemos ter um sindicato de auditores. Eu vou encerrar a minha fala aqui, sei que não vai ter 5 minutos, mas acho que a gente precisa agilizar o andamento da nossa conversa. E eu gostaria de dizer uma outra questão que eu não falei no início. No final da nossa reunião, eu abri um ponto aqui chamado Assuntos Gerais e a gente vai dar informes sobre campanha salarial, como é que está o movimento de servidores, greve no judiciário, como é que está o Ministério Público e a Assembleia. Ok? Só para não misturar os assuntos. Bem, o próximo a falar seria o Amaury, que tem 5 minutos. Olá, amigos. Eu fico com o crédito dos 3 que ele não falou, pode ser? Não. Ué, a FENASTC, desculpe que eu quase falei assim. A FENASTC atua nesse momento em todo o Brasil, fortalecendo a ideia de que as associações se transformem em sindicatos. Nós temos nos 34 tribunais de contas do país
57 entidades organizadas. Entidades organizadas são aquelas que têm diretoria constituída, que têm um estatuto, que funcionam, que fazem política. Isso mostra que, na média, nós temos mais de uma entidade, evidentemente, por cada tribunal, assim como nós temos 2 entidades aqui no Rio Grande do Sul. Das 57 entidades organizadas em todo o país, 29 delas já se denominam sindicatos. Sindicatos com diferentes tipos de organização ou abrangendo diferentes categorias. Nós temos sindicatos só de auditores, embora em alguns estados eles se chamem inspetores, outros estados eles têm outras denominações, nem todos se chamam auditores pelo Brasil. Essa é uma outra campanha que a gente vem fazendo, né, para unificar a designação daqueles que atuam no controle diretamente na atividade finalística, para que passemos a ter uma carreira nacional de auditoria e nos identifiquemos como auditores norte a sul do Brasil. Já temos 18 estados brasileiros, 18 tribunais, que já adotaram a denominação de auditores. Muitos deles com auditores de controle externo, que é o que nós queremos adotar unificadamente no país, e outro com algumas outras variações, mas com a expressão auditor caracterizando. Por que estamos, então, nos 29 sindicatos, temos 57 entidades organizadas, 29 delas se denominam sindicatos. Por que se denominam? Porque só 15 delas, até o momento, têm assentamento, a expressão antiga do registro, né, no Ministério do Trabalho. Portanto, podem exercitar plenamente suas competências sindicais, né, em toda a sua dimensão. Por que estamos fortalecendo, então, a ideia de sindicatos? Porque, com a adesão do Brasil à Convenção 151 da OIT, que regulamenta as relações no setor público, as relações sindicais no setor público, estabelecendo inclusive database, processo de negociação. Nós ainda estamos discutindo com as centrais sindicais no Brasil, estamos discutindo um projeto de lei para regulamentar direito de greve e outras questões que vêm acompanhando a organização sindical. Mas a organização sindical é necessária por quê? Porque as garantias estão se dirigindo aos dirigentes sindicais. Aquilo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados do país, que é um acordo para transformar em equivalente as associações a sindicatos, tende a ser superado essas garantias em favor dos dirigentes sindicais. Nós respeitamos, a FENASTC respeita o critério de consciência, o desenvolvimento da consciência de cada estado, de cada tribunal, mas tenta fortalecer, portanto, a transformação em sindicato. E por que fazemos isso? Isso é um processo de atuação. Aí criamos toda uma relação de apoio à organização dos sindicatos, com assessorias jurídicas, com relações políticas estabelecidas dentro do Ministério do Trabalho, para a gente fortalecer e apoiar e ajudar o processo organizativo. Nós também, do mesmo modo que o SEAP aqui compreendeu e vem abrindo esse debate, essa reunião aqui é o debate mais democrático que eu conheço de formação de sindicato no Brasil. Sindicatos não se formam a partir de debates profundos como nós estamos vivendo aqui. Em geral, um grupo se reúne, forma um sindicato, aprova um estatuto, constitui uma diretoria e começa a fazer filiações. Nós estamos vivendo aqui uma profunda democracia e a FENASTC saúda, porque este é o processo novo, este é o processo criativo. E, para encerrar, as duas grandes pautas da FENASTC, que é a carreira nacional de auditoria e a discussão sobre ministro e conselheiro cidadão, é muito bom para nós que tenhamos sindicatos com força, com coesão, com capacidade de intervenção na realidade para ajudar nesse enfrentamento. Encerrando, eu quero dizer o seguinte: quero convidá-los todos. Nós, todos os anos, a FENASTC realiza um encontro técnico e um congresso. Nesse ano, nós vamos fazer um encontro técnico no estado
do Espírito Santo, nos dias 20 e 21 de agosto, e lá vamos fazer então as discussões profundas a respeito do movimento dos servidores em todo o Brasil e das teses que nós vamos defender. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Amorim. Então, na sequência, pela ordem do Reinaldão e depois o Marcos. Eu gostaria de convidar os colegas que estão lá fora. É possível se posicionar aqui ao lado, porque já ficam melhor postados. Dá para ouvir bem aí? Ok. Reinaldo, por favor. Boa tarde a todos. Estou representando aqui uma comissão criada numa necessidade de uma reunião geral que foi realizada no dia 7 de abril, onde essa comissão vem trabalhando na questão da formação do sindicato único, o sindicato representativo de todos. Então a gente vem nessa discussão, nesse debate aí já há um longo tempo, inclusive tentando demover o CEAP a unificar as propostas e seguir essa bandeira, uma bandeira de luta unificada. Então, quais são as diretrizes que nós tiramos, algumas propostas que a gente tirou lá naquela reunião do dia 7 de abril? Criar uma comissão específica, criar uma comissão independente das associações. A nossa comissão hoje está formada por 3 OCEs, já teve a composição de APS, e essa é uma comissão não de oficiais de controle externo, é uma comissão de todos aqueles servidores que desejam o sindicato único. Ela representa esse anseio. Então, tem APS, tem OCEs, tem ACGs, tem o pessoal os auxiliares de serviços gerais, quer dizer, engloba todos, os bibliotecários, os futuros jornalistas, quer dizer, é o sindicato representativo dos servidores do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Formamos essa comissão, lançamos um manifesto, ele está disponível no fórum, que foi criado junto à escola, e nesse manifesto eu vou trazer aqui sinteticamente o que está nesse manifesto. Lá as palavras estão bonitas, mas eu vou trazer exatamente qual é o desejo inicial desse sindicato. Fortalecimento das categorias do quadro de servidores. A gente tem que cuidar, gente, do preenchimento efetivo dos quadros vários, criação de novos quadros fundamentais para o bom andamento do serviço do TCE, rever a política de distribuição de FGs e CCs, estabelecer um plano de carreira compatível com as demandas das categorias de servidores. Isso está bastante atrasado e a gente tem uma precariedade. Revisar e defender os aumentos dos benefícios dos servidores, participação efetiva dos servidores na elaboração e deliberação de normas administrativas de interesse das categorias. A gente vê normas sendo discutidas dentro do tribunal em que não há efetivamente uma intervenção dos servidores. O sindicato pode fazer isso, a associação já é muito complicada fazer isso. Garantia de maior autonomia da atuação dos servidores de auditoria, fortalecimento dos quadros de servidores de serviços regionais de auditoria, combate às formas de assédio moral e outras formas de degradação da qualidade de vida do trabalhador. Interessante, quando a gente iniciou esse processo, alguns servidores, e aqui falo em nome de alguns servidores regionais, chegaram até nós dizendo, não, realmente nós precisamos combater algumas situações de assédio moral. Interessantíssimo. Quer dizer, só o sindicato, e aí o sindicato nem está criado ainda e a gente já está recebendo algumas demandas. Finalizando, garantia da inclusão, a manutenção dos direitos e garantias funcionários, servidores inativos, entre outros. Nós fizemos uma reunião dia 11 de junho, a nossa comissão procurou a comissão pró-CEAP do sindicato, e numa conversa a gente chegou num anseio geral que é ampliar cada vez mais esse debate para que os servidores da casa, todos os servidores, sintam-se à vontade em querer ter um sindicato representativo. O próprio CEAP, quando realizou a pesquisa, sentiu essa necessidade, porque teve um retorno muito baixo, muito aquém da sua expectativa. Nessa reunião, em que pese a gente não ter firmado nenhum acordo de unificação das propostas, a gente deixou bastante claro que a gente vai seguir esse movimento de criação do sindicato único, incluindo aí os auditores públicos externos. Ou seja, se mais tarde isso vai gerar um conflito ou não, vai caber ao Ministério do Trabalho decidir isso aí e a própria Justiça. Nós vamos continuar com esse movimento. Isso é importante deixar claro nessa reunião.
para finalizar, eu deixo alguns questionamentos. Por que não o sindicato único? Os APS, que serão parte do sindicato único, não poderão defender as demandas específicas da categoria e lutar por elas? A proposta do SEAP de sindicato comporta a defesa das demandas dos auditores nativos? Por que o discurso de que as outras categorias devem ter uma política específica e lutar sozinhas, quando o manifesto pró-sindicato único apresenta um apanhado de demandas oriundas das necessidades de todas as categorias? E, por fim, o sindicato único não poderá aderir às bandeiras de luta das entidades superiores? Esse é o questionamento e essa é a nossa defesa. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, eu estou emocionado aqui vendo todo esse conjunto de colegas, amigos presentes aqui nessa nossa reunião. Estou preocupado com esse momento. Acho que os momentos que eu vivo aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, esse é um dos momentos capitais da nossa vida profissional, que é uma ocasião muito importante. E eu, para defender o ponto de vista nosso, do SEAP Sindicato, li com muita atenção todas as importantes contribuições que os colegas fizeram ao longo desses últimos meses que nós estamos tratando disso. E fiz algumas anotações que eu vou passar a ler, para não esquecer as contribuições que os colegas fizeram e que são muito importantes para o esclarecimento mútuo nosso aqui. E eu começo colocando nesses 5 minutos para propor então e defender a posição dos sindicatos da seguinte forma: TCU 125 anos, TCE 80 anos, Associação dos Servidores 56, SEAP 30 anos, FENASTC 23. Essa é a linha do tempo da vida institucional e política dos servidores que militam nas entidades de representação no âmbito do nosso tribunal, e que muito nos ensinou sobre o que importa e o que é acessório nos necessários enfrentamentos políticos e técnicos que já vivemos aqui. O SEAP tem 30 anos de luta pela afirmação da categoria dos ABS nos aspectos remuneratórios, técnicos, políticos e no plano regional e nacional. E sabe o quanto é difícil e complexa a missão de representar dignamente a nossa categoria. E tem na memória o quanto apanhou e sofreu em várias situações. Quantas vezes foi diminuído, quantas vezes teve desmerecidas as suas decisões, quantas campanhas de desfiliação foram ordenadas e atendidas servilmente por colegas que não avaliavam a importância de manter uma entidade de representação, não se importando que com isso estivessem fortalecendo o poder imperial, apenas para manter seus pequenos privilégios, abdicando de uma postura vertical. Não afirmamos que em 30 anos de existência não tenhamos errado, não somos uma entidade imune e nem isenta à crítica, mas sempre defendemos a autonomia da auditoria pública externa do início ao fim. Somos uma entidade nascida de um basta ao concordismo com os que mandavam aqui e que exigiam uma fidelidade canina da entidade então existente. Somos uma entidade com DNA insurgente e somos uma entidade que vive e consulta e conversa com seus conselhos permanentemente. Assim, não somos uma entidade subordinada, inspirada e temente ao quarto andar.
com quem, ao contrário, procuramos dialogar de forma respeitosa e autônoma. Quem não tem proximidade